Olá! Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você precisa fazer como atividade prática para essa semana que está relacionado com a transpiração. Então nessa semana vocês vão ter a videoaula demonstrativa tradicional, mas vocês vão fazer também uma atividade prática na casa de vocês. Então nesse vídeo nós vamos explicar o que você precisa fazer na sua casa, nas suas proximidades, na área onde você mora. E no relatório de aulas práticas dessa semana, vocês vão ter questões relacionadas com essa atividade prática que vocês vão fazer na casa de vocês. Então agora eu vou explicar o que você precisa fazer para essa atividade prática domiciliar. Antes de eu explicar todo o procedimento, são esses os materiais que vocês vão precisar. Não é nenhum equipamento elaborado, não é nenhuma coisa que você não tem acesso fácil. A primeira coisa que vocês vão precisar é a planta. Mas eu sugiro que vocês peguem uma planta que seja uma planta arbustiva, ou talvez uma arbórea. A segunda coisa que vocês vão precisar são sacos plásticos transparentes. Esses sacos plásticos são sacos plásticos que você pega em qualquer supermercado na área de verduras. São aqueles plásticos transparentes. Então vocês vão no supermercado perto da casa de vocês, se vocês não estiverem na casa de vocês, e peguem 2 sacos plásticos transparentes. Tem que ser transparente. Não pode ser branco, não pode ser de nenhuma outra cor. Tem que ser um saco plástico transparente. Além disso, vocês vão precisar de ou saco de lixo preto, ou vocês vão precisar de papel alumínio, ou qualquer outra forma de criar uma situação de escuro. Se vocês forem utilizar o saco plástico preto, esse saco de lixo, vejam direitinho se não é aquele saco de lixo bem fuleirinho, aquele que você olha e fica meio sombreado do lado de dentro. Tá? Se vocês tiverem acesso somente a eles, não tem problema. Vocês colocam ao invés de um saco, utilizem 2 sacos desses. Vocês vão entender já já. Do contrário, vocês podem fazer a prática também utilizando papel alumínio. E vocês vão entender como é que isso é feito. E além disso, vocês vão precisar de barbante. Ou uma fita crepe, ou um durex, seja lá o que for, que vai permitir que vocês possam lacrar o sistema, digamos assim, para vocês fecharem o sistema. Agora nós vamos ver como que você monta esse experimento. Aqui está a nossa árvore, aqui está o nosso arbusto, digamos assim. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os 2 sacos transparentes e em um dos ramos vocês vão envolver algum daqueles ramos com folhas dentro desse saco plástico transparente. E vão fazer a mesma coisa com o outro ramo. Vão envolvê-lo com o saco plástico transparente. E agora o que vocês vão fazer? Vocês vão com o barbante, vocês vão prender essa extremidade aqui. E uma vez prendido a extremidade, vocês vão escolher um desses ramos e vão colocar o saco de lixo preto ou o papel alumínio ao redor dele. De tal forma você criar um ambiente escuro. Pode até prender também com o barbante, mas vocês vão criar um ambiente escuro. Ou seja, vocês vão ter o ambiente em que vai ter luminosidade e vocês vão ter o ambiente em que as folhas vão permanecer no escuro. E agora, como é que isso é feito? Vocês montam o experimento e vocês vão esperar 24 horas. Quando terminar as 24 horas, vocês vão abrir o experimento, vão desmontar o experimento e vão coletar a água que eventualmente tenha se depositado dentro do saco plástico transparente. E o experimento montado vai ficar mais ou menos assim. Aqui dentro nós colocamos um ramo, aqui nós colocamos o saco plástico transparente e aqui nós prendemos na extremidade com um barbante. E foi deixado por um período de 24 horas. Ao final de 24 horas, você desmonta o experimento e faz as observações, principalmente pela quantidade de água que existe dentro do saco. E uma vez terminado o experimento, vocês vão responder a 2 perguntas. É esse o foco da nossa prática. Primeiro, em qual dos tratamentos você coletou mais água? Você não vai medir a água, você não vai colocar num becker, não vai colocar numa pipeta graduada, porque vocês não têm acesso a esse material. Vocês vão no olho mesmo ver
em qual dos tratamentos, o tratamento na luz ou o tratamento que estava no escuro, que no prazo de 24 horas você observou uma maior quantidade de água dentro daquele saco plástico. E a segunda pergunta é, como que você explica este resultado? Nós temos uma expectativa em relação ao que deve acontecer. Então vocês vão responder apenas essas duas perguntas. Em qual dos tratamentos você observou mais água dentro do saco plástico? E a segunda, como que você explica esses resultados? Mas aqui vão algumas considerações. Primeiro, se a planta estiver muito seca, você está vendo que o ambiente já está muito seco, faça uma irrigação, pegue um balde com água e irriguem essa planta antes de vocês montarem o experimento. Então vocês no dia anterior molhem essa planta e depois então é que vocês vão montar o seu experimento. Uma segunda consideração é que vocês utilizem ramos que sejam semelhantes. Não é que sejam iguais, mas você não vai pegar um ramo que tenha poucas folhas e vai pegar um outro ramo que você veja nitidamente que tem muito mais folhas do que o outro ramo. Procurem ramos que sejam semelhantes em termos de quantidade de folhas. Uma segunda coisa em termos de semelhança, procurem ramos que estejam localizados mais ou menos na mesma posição. O que eu quero dizer com posição? Imagine o dossel de uma árvore. Vocês têm folhas que estão completamente expostas ao sol e tem folhas lá no interior do dossel, numa condição de sombra. Então as condições em que as folhas estão crescendo são completamente distintas. Se vocês utilizarem folhas que estão expostas ao sol em um ramo, busquem folhas que estejam expostas ao sol no outro ramo e não uma folha que esteja localizada lá dentro do dossel. Então busquem por posicionamento semelhante. E terceiro, é que o experimento vai durar 24 horas. Então suponhamos a seguinte situação. A sua planta, você vê que tem uma árvore ali perto da sua casa, você vê que tem um arbusto ali interessante, que está com bastante folhas, você selecionou, vai lá e pega um balde de água e irriga aquela planta. No dia seguinte, você vai montar o experimento. Digamos que você montou o experimento às 9 horas da manhã. Então você monta os dois ramos, deixa um na luz, bota o outro no escuro, às 9 horas da manhã. Você vai desmontar o experimento no dia seguinte, às 9 horas da manhã. Vocês vão deixar um prazo de 24 horas. Se você montou o seu experimento às 2 horas da tarde, então você vai deixar até o dia seguinte às 2 horas da tarde. Então tem um prazo de 24 horas para vocês observarem o resultado. Essa é a atividade prática que vocês devem fazer na casa de vocês, que compõe as práticas dessa semana, que está relacionado com a transpiração. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo. Apenas sugiro, não deixem para montar o experimento no último dia. Que vai que você monta o experimento, alguém chega lá e arranca o saco fora. Ah, professor, sinto muito, alguém arrancou. Eu que vou dizer sinto muito, né? Então, montem o experimento logo. Ele é super simples, você vai gastar 10 minutos para montar o experimento e vai no dia seguinte observar os resultados para que vocês então possam preencher os relatórios e ele faz parte do processo de avaliação do relatório de vocês, tá bom? No mais, fiquem bem, se cuidem e nos vemos na próxima videoaula. Até a próxima!